Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Nutrir e Aprender. Hoje estamos aqui com a Patrícia Ribeiro, nutricionista materno-infantil, para falar de um tema super interessante a respeito da gestação à introdução alimentar. Paty, eu vou pedir para você se apresentar, por favor, rapidinho, faça um overview da sua carreira até aqui, da sua atuação, e eu já adianto e confesso que esse tema é algo que eu não tenho a menor ideia e o menor contexto de onde surge, o que é, o que causa, quais são. Então, assim, eu tô muito empolgado para falar desse tema contigo, porque eu sinto que vai ser algo muito introdutório para mim, e eu tenho certeza que para a maioria das pessoas que estão assistindo. Então, já te adianto minha empolgação, tá? Mas vamos lá, vamos voltar para a parte de introdução. Conta um pouquinho da sua história, por favor, e depois a pergunta que eu tô mais ansioso para fazer, que aí eu vou deixar para depois, mas pode ir lá. Bom, oi pessoal, eu sou a Patrícia, eu sou nutricionista desde o final de 2019, me formei e atuo com crianças há muito tempo, desde a época da faculdade eu já fiz estágios como nessa área de infantil com crianças, eu já fiz até trabalho de babá no meu prédio, então é uma área que eu adoro, eu amo trabalhar com crianças. E tenho a pós-graduação em materno-infantil e também nutrição funcional. Então, eu misturo bastante essas duas áreas que eu gosto muito. E hoje, a minha principal área de atuação é realmente com gestantes, crianças nessa parte da introdução alimentar. E também com crianças com seletividade alimentar, que é um assunto que a gente pretende abordar em outro podcast. Bacana. Eu preciso antecipar a minha pergunta, puxando uma outra pergunta que agora eu fiquei curioso. Paty, de onde surgiu esse apego por essa questão infantil, pelas crianças, por essa visão assim da nutrição em específico conectada a isso? Eu sempre gostei muito de estar com crianças, de cuidar com crianças. Então, eu sempre fui aquela criança que gostava de estar com outras crianças menores para ficar cuidando. Legal. Então, eu sempre tive esse apego. E na época da faculdade, quando eu estava precisando de um dinheiro e não achava um estágio para fazer, eu comecei a prestar esse serviço de babá, assim, no meu prédio. E eu acabei gostando muito. E aí, na faculdade, quando eu tive a matéria de nutrição materno-infantil, foi quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, é isso, e é isso que eu quero fazer pra vida, assim. Então... Que legal. A verdadeira definição de faça o que você quer e seja feliz, né? Pelo exatamente. Jeito. Que legal, boa. Eu fiquei curioso, você comentou isso, mas assim, eu fiquei super curioso porque eu acho que, sei lá, é interessante como que você gosta de uma coisa desde a infância e lá na parte dos seus estudos você tem a oportunidade de conectar isso com a sua vida profissional e aí você segue fazendo o que você gosta, tanto na nutrição quanto para quem, né? Que são para esse público mais infantil. Perfeito. Paty, agora sim, conectando com a minha introdução sobre não conhecer nada do tema, eu realmente não faço ideia do que é introdução alimentar. E eu queria muito ouvir essa definição do seu ponto de vista. O que para você é introdução alimentar? De onde vem? Por que isso existe hoje? Qual que é o contexto, assim, definição e... Bom, a introdução alimentar é realmente introduzir alimentos para um bebê. Porque quando ele nasce, o único alimento que ele tem contato é o leite materno ou é a fórmula infantil. Então, a introdução alimentar, ela é realmente isso. É quando a gente vai começar a mostrar alimentos para o bebê. Não necessariamente ele comer esses alimentos, mas ele conhecer outros alimentos. Então, ele vai conhecer um arroz, ele vai conhecer um feijão, a carne, uma salada. Então, é realmente mostrar para ele que existem outros alimentos, além do leite materno ou da fórmula infantil, que é aquilo que ele está acostumado, né? Então, a própria palavra já fala mesmo. Alerta de pergunta ignorante, tá? Quando você fala mostrar, você está falando mostrar gosto ou visão? Visão. Tá brincando? Primeiro. Não vou... Sério? Sim. Você pega uma carne e mostra pra criança? Mostra, você fala, isso é uma carne, isso é uma cenoura, isso é um tomate. É realmente isso, porque quando isso é um pouco, assim, polêmico atualmente, porque quando a gente fala de introdução alimentar, a gente não está querendo fazer com que a criança coma o alimento. A gente está querendo fazer com que ela conheça o alimento e sinta curiosidade suficiente para experimentar e colocar na boca.
Peraí, que agora tá ficando mais legal ainda. Você tá querendo dizer que quando eu pego, sei lá, uma cenoura, mostro pra criança, eu tô causando nela as primeiras sensações de curiosidade pra que depois ela sinta curiosidade literalmente, mas vontade ali de provar a cenoura? Exatamente. E eu apresento literalmente o alimento pra ela, como se, olha, criança, alimento... Isso, você vai mostrar, isso é uma cenoura. Aí você dá a cenoura na mão da criança, ela vai olhar, ela vai tocar, ela pode colocar na boca, ela pode jogar no chão, ela pode fazer o que ela quiser com o alimento. Tá, entendi. Porque a gente, nesse começo, a gente quer que ela trabalhe todos os sentidos dela. Então, o olfato, o tato, o paladar também, tudo. Até a audição, né, dela, às vezes, sentir, a gente quebrar uma coisa, rasgar uma folha de alface, que tem um barulhinho diferente. Então, tudo isso desperta curiosidade. E a criança sozinha, ela vai sentir esse interesse de levar o alimento à boca. Que legal. E qual é em qual nível de idade, entre aspas, a criança tá quando isso acontece? Quando precisa acontecer? A introdução alimentar, a gente fala que ela tem que iniciar aos 6 meses. Caramba. Mas quando a criança ela completa os 6 meses, mas tem todos os sinais de prontidão que ela tem que ter pra gente realmente começar a fazer essa introdução. Então, ela tem que conseguir sentar e não pode ficar balançando pros lados, pra frente e pra trás, caindo. Então, que a gente fala que é esse controle que ela tem que ter, sentar sem apoio. O controle do pescoço, que ele tem que ter o pescoço durinho também. Ela tem que sentir interesse de levar os alimentos, levar objetos à boca. Então, por exemplo, quando a criança começa a colocar controle remoto na boca, começa a levar tudo que ela vê na frente na boca, é um sinal de que ela está se preparando para iniciar a introdução alimentar também. Aí, ao invés de você apresentar um controle remoto, você apresenta o alimento. Exatamente. Perfeito, tá. Não, super, super legal. Cara, eu não fazia ideia que isso... E aí, desculpa a pergunta, mas assim, é normal as pessoas fazerem isso? Digo, comum. Hoje, as pessoas fazem isso no seu ponto de vista? A maior parte das pessoas ou não? São só as pessoas que têm acesso mesmo a esse tipo de informação? Porque, Paty, eu nunca vi ninguém fazendo isso, tá? Apresentando diversos tipos de alimentos. Porque chega a ser estratégico, né? Sim. Eu vou pegar esses alimentos que eu quero que o meu filho conheça a partir dos 6 meses de idade, por exemplo, para que ele desenvolva sensações inúmeras sobre o conhecimento de fato do alimento, que é a introdução alimentar. Exatamente. É comum? Não é tão comum. Tá. Hoje em dia, a gente ainda tem um desfalque muito grande nessa área de introdução alimentar, de pessoas que iniciam a introdução alimentar antes dos 6 meses, pessoas que não têm informação de como iniciar a introdução alimentar. Então, realmente, quem faz certinho, ou são pessoas que vão no profissional, no nutricionista, tem um pediatra que realmente consegue informar sobre isso, ou são pessoas que acabam vendo outras pessoas na internet, né? Entendi. Porque hoje em dia tem bastante vídeos de introdução alimentar, tipo no TikTok, assim. Então, são essas pessoas que têm esse tipo de informação. Mas tem muita gente que faz ainda errado é realmente falta de informação, né? E muita informação errada na internet, em diversos lugares. Que é o problema de quase tudo, né? Exato. Tá. Eu fico imaginando, assim, quando você fala disso, eu fico imaginando que hoje, talvez, existam pessoas que já conseguem, talvez, acessar, né, o tipo de informação, infelizmente seja ela ou errada, mas pelo menos consegue ter o insight de que isso é interessante, etc. Acho que lá atrás, nos tempos anteriores, é muito difícil, né? Muito difícil. Acho que só por orientação profissional mesmo e olhe lá ainda, né? E as orientações antigas, passadas, eram muito diferentes do que elas são hoje, né? Então, muitas vezes eu falo na internet sobre introdução alimentar. Sobre introdução alimentar. Tira ele daí. Aí, foi. Eu falo na internet sobre introdução alimentar. E eu recebo de muitas pessoas mais velhas, assim, minha mãe, tias, pessoas realmente, assim, que já têm os filhos criados, falando, nossa, eu fiz tudo errado, com esse peso na consciência, né? Então, eu sempre falo assim, não é que você fez errado, na época não tinha informação, a informação que tinha é diferente da que é hoje, e você fez o que você achava que era certo, né? Ninguém faz uma coisa errada com um filho de propósito. Sim, perfeito. E pra quem tá assistindo isso agora, gente, esse é exatamente o propósito do Nutrir e Aprender, tá? Tanto é que o nome é Nutrir e Aprender. Sim. Então, é
literalmente você acessar a informação correta, direto da fonte de um profissional, para que você não seja a pessoa que daqui a um tempo vai olhar para trás e vai falar, putz, eu fiz errado. E tá tudo bem com as pessoas que fizeram errado, porque não existia algo desse tipo antigamente, né? Então a gente sofria com a gente sofria, não, eu não sei, mas enfim, as pessoas de gerações passadas sofriam com a falta de informação e, cara, precisavam se virar, né? Então, tanto é que, acho que, desculpa, mãe, mas acho que o alimento que eu fui introduzido foi, sei lá, brinquedos, alguma coisa nesse sentido, que era meu alimento que eu comia, os brinquedos. Mas, enfim, então eu acho que é normal esse tipo de coisa, mas, cara, é muito interessante como as coisas acontecem e onde que a gente consegue chegar com esse nível de informação? Porque a partir do momento que você sabe de tudo isso, você já conduz de uma forma super natural e estratégica todo o desenvolvimento do seu filho conectado com a alimentação, né? Então ele vai criar talvez um apego para determinados alimentos que você talvez não teve oportunidade. E aí talvez ele... Aí, comentário ignorante, tá? Se me conhece se eu estiver errado. Existe a possibilidade de diminuição do risco dele não gostar de determinados alimentos, porque ele já conheceu isso desde a infância, certo? Sim, com certeza. Que legal aí, tá vendo? Boa. Não foi um comentário ignorante, foi um comentário ótimo. Opa, palmas. Tá bom. Legal. Eu imagino que, assim, tem duas óticas. Quando a gente fala da importância desse tema nas nossas vidas, eu imagino que seja na vida de uma mãe e seja na vida de uma criança, né? Sim. Eu acho que o tema de introdução alimentar, ele impacta nesses dois ambientes, talvez? Sim, com certeza. Porque você tendo uma introdução alimentar adequada, você melhora a qualidade de vida de todo mundo. Porque uma criança que tem alguma dificuldade alimentar, que não come alguns alimentos, que não foi apresentada, é muito mais difícil num contexto até social, assim, né? Porque você não vai poder ir para um restaurante depois que ele estiver um pouquinho mais velho, porque não vai ter a comida que ele gosta no restaurante. Você não vai poder ir numa festa de aniversário, porque não vai ter comida que ele gosta. Você não vai poder fazer muitas coisas pensando em, eu vou levar meu filho e ele vai comer o quê? Não tenho o que comer, né? Então, isso impacta, assim, em diversas áreas, até nesse âmbito bem social também. Ou então, até dentro de casa, né? Porque aí você fica sempre ali refém de determinados alimentos, porque é aquilo, e a pessoa já desenvolveu aquela mentalidade do tipo, não gosto, não quero nem ver, nem sentir o cheiro, e tudo bem e tal. Então, assim, a gente tá chegando numa conclusão que a introdução alimentar na vida de uma criança e na vida da mãe dessa criança é tão importante para que ela se desenvolva e cresça com menos restrições em termos de alimentos. Então, não gosto disso, não gosto daquilo. Não. Cara, é importante para você ingerir esse tipo de coisa, né? E para a mãe, talvez uma facilidade um pouco maior e, óbvio, ela se importa com o desenvolvimento em termos de saúde alimentar do seu próprio filho e sabe que a partir do momento que ele está mais aberto para consumo de determinados alimentos, obviamente ele vai estar mais saudável, talvez, porque ele vai ter mais absorção de outras, enfim, tal. Legal. Com certeza. Super legal, super legal. E, digamos assim, saí do corpo do Brian, virei gestante. O que eu preciso saber sobre introdução alimentar? É a questão de tipos de alimento, é a questão do tempo, por exemplo, da criança, né, nos 6 meses ali. Tem alguma particularidade? O que uma mãe que está no processo de gestação precisa saber? Olha, uma gestante, ela tem que se preparar para a introdução alimentar desde realmente que ela descobriu que ela está grávida. Sério? Porque ela precisa entender que o paladar da criança, ele já começa a ser formado durante a gestação também. Porque já tem estudos que comprovam que o sabor do alimento passa pelo líquido amniótico, que é o líquido que envolve o bebê na placenta, né? E aí o bebê ele já sente o sabor de alguns alimentos que a mãe consome. Então, por isso que muitas vezes a mãe, durante a gestação, ela fica com desejo. Por exemplo, minha mãe tinha desejo de batata frita com sorvete do Mac. E eu sou uma pessoa viciada nisso, e desde pequena, né? E isso é uma coisa que provavelmente veio porque durante a gestação ela consumia bastante isso também, né? Então esse sabor ele passa. Então uma gestante que ela tem uma dieta mais equilibrada, mais saudável, consome diversos tipos de legumes, verduras, frutas, esses alimentos variados, a chance desse bebê lá na introdução alimentar aceitar melhor esses alimentos é muito maior.
Então, tem que ter também, a partir desse início, já saber disso. Então, descobri que... É curioso falar isso, mas descobri que tô grávida. Eu preciso... Ali, a partir daquele momento, eu já devo pensar que tudo que eu coloco pra dentro vai ser desenvolvido como gosto, talvez, como costume, sei lá, como Sim. já conhecimento do meu bebê, pra quando ele se desenvolver e já criar uma correlação daquilo. Vai ser uma memória, né? Ele vai ter uma memória. Isso, perfeito. Que curioso, cara. Exatamente. E isso pode ser usado pro bem ou pro mal, né? Exatamente, sim. Nossa. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? E eu não fazia ideia. Paty, assim, já aconteceram casos de eu ouvir por aí que a partir de, sei lá, determinado tempo, não eram nem 6, 8 meses, eu preciso tomar cuidado com o que eu vou comer, algo essas coisas. Enfim, Sim. informações pela internet. Só que eu não tinha ideia que era a partir do momento que eu descubro que eu tô grávida. Caramba, que interessante. Até porque vai impactar também no desenvolvimento da criança, né? Tudo aquilo que você consome. Então, todos os nutrientes que você está colocando para dentro. Porque quando a mãe ela começa a gestar, o corpo tem como prioridade o bebê, não é mais a mãe. Então, o corpo ele vai tirar, se possível, todas as vitaminas da mãe para mandar para o bebê. Por isso que a mãe ela precisa ter todo esse amparo de alimentação saudável, de vitaminas, de minerais, porque acaba com o estoque dela de vitaminas e minerais, porque o corpo tem como prioridade a gestação, o filho, né? Então, por isso que tudo que a mãe vai consumir chega até ele. Que interessante. Por conta dessa prioridade que o corpo dá. Cara, então assim, a gente tá... Imagina se a mãe, que agora descobriu que tá grávida, não busca uma orientação profissional e decide fazer tudo isso sozinho. Considerando que as pessoas não fazem ideia do conhecimento de fato profundo de saúde alimentar, como hoje a gente entende de saúde financeira, por exemplo. A gente, entre aspas, né? Mas enfim. Ela vai se autoalimentar com o que ela acha correto ou com o que ela quer. E tem muita coisa envolvida aí em termos fisiológicos acontecendo, né? O seu bebê, ele tá sentindo gosto, digamos assim, acostumando com tudo que você tá colocando pra dentro, e você não sabe se você tá repondo os seus nutrientes da forma correta, porque tá tudo indo pra ele, basicamente. Sim. Nossa. É um período, assim, super complicado, né? Não é fácil pra mãe passar por isso, porque realmente não é uma coisa que quem não tem contato com essa área, que vai entender profundamente sobre isso, né? Então, por isso que o acompanhamento com o profissional é super importante para conseguir realmente nutrir, a gente conseguir nutrir os dois, né? A mãe e o bebê também. Não, perfeito. E quais são as consequências para a mãe e até pro bebê quando essa orientação e todo esse conhecimento da introdução alimentar não acontece? Gera uma dificuldade, assim, em todas as áreas da vida, né? Pensando, assim, em uma mãe que já tem o bebê, se ela não sabe como fazer essa introdução alimentar, mais pra frente, o filho pode não comer os alimentos, ou, por exemplo, ter um paladar bem reduzido, né? Não tem uma diversidade de alimentos que consome. E, vamos supor, a mãe começa, então, a esconder o alimento no prato da criança para ela comer. Então, por exemplo, eu vou colocar cenoura embaixo do arroz, porque aí ele come a cenoura, mas pelo menos ele está comendo a cenoura. Só que isso gera um impacto muito grande na vida da criança e aí vai gerar na vida da mãe também. Porque a criança, enquanto ela não tá vendo o que ela tá comendo, tá tudo bem. A partir do momento que ela percebe que a mãe, aquele ser que ela mais confia no mundo, escondeu um alimento e enganou a criança, tem essa quebra de confiança. E aí a criança, ela fica com medo de comer o alimento. Então, ela começa a recusar ainda mais, né? Então, vira um ciclo vicioso. Porque se ela tá se a mãe oferece uma coisa que não é aquilo que ela tá falando que é, como eu vou saber se nessa mamadeira tem só leite? Como que eu vou saber que nesse bolinho de carne é só carne mesmo, né? Então, gera essa quebra de confiança e aumenta muito mais essa coisa da criança parar de comer, essa recusa alimentar dela, né? Cara, isso que você tá falando é muito legal. Porque entra em questões, por exemplo, a confiança que a criança vai ter com a mãe. Isso nem passa pela cabeça, sabe? Então, no fim, a gente diz que a introdução alimentar é extremamente importante para todo o costume e a recepção da criança com diferentes alimentos que são importantes para a vida dela.
isso contribui com a mãe no sentido de saber que seu filho tem uma receptividade diversa de nutrientes, de alimentos e não vai ter talvez tamanha restrição, né, depois de um tempo, mas principalmente pela confiança dos dois, porque assim a mãe não precisa ficar escondendo e forçando o filho a comer alguma coisa e filha, enfim, né? E, portanto, a confiança dele se mantém estável e, cara, é psicológico. Sim. É um vínculo, né? Mantém esse vínculo. Exato. Porque esse vínculo de mãe e filha, ele é criado desde o parto, desde a gestação também, mas no parto é muito intensificado e na amamentação também é muito intensificado. Então, é um vínculo muito forte. E se na introdução alimentar a gente tem essa quebra, aí realmente fica muito difícil de recompor ele, né? É um trabalho bem demorado. E eu falo assim, para todas as mães, quando elas falam que querem começar a esconder a comida, ou que já fazem isso, eu falo assim, mas se você consegue esconder a comida hoje, a criança tem 3 anos, a partir do momento que você não conseguir, a criança não vai ser mais saudável? Ela vai ser saudável só até 3 anos, então, a partir de 4 anos, ela não vai ser mais. Então, a gente precisa construir esse hábito saudável para ele ser um adulto saudável, para ele manter essa alimentação saudável para o resto da vida, e não só até os 3, 4 anos. Perfeito. Então, esse ponto ele é bem importante, porque quando a gente fala de saúde alimentar, pessoal, eu não sou a pessoa técnica para falar disso, mas eu tenho essa percepção, tá? Inclusive, você pode me complementar. A gente está falando de, cara, longevidade, qualidade de vida, impacto na minha saúde mental. A gente já falou em outros episódios o quanto isso tem influência na nossa vida social, física, amorosa, na minha vida profissional, na minha eficiência com a minha própria vida, porque se eu estou desnutrido, entre aspas, como que eu vou ser eficiente comigo mesmo? Como que eu vou ser produtivo? A palavra que você mais escuta hoje é produtividade. Faz 1 milhão de coisas em um dia só. Como? Você não tem energia, capacidade mental para fazer tudo isso. Então, a gente está falando que a partir do momento que eu só consigo ter saúde alimentar, longevidade, qualidade de vida, produtividade, eficiência, tudo isso que a gente está colocando para cá como pauta, se eu consigo absorver alimentos. Né? E para absorver alimentos e ter uma dieta equilibrada, controlada, me importar de fato com o que eu coloco para dentro de mim, eu preciso ter uma receptividade da maior quantidade de alimentos possíveis. Eu não posso ficar tendo 1 milhão de restrições, senão meus pratos terão 2, 3 tipos de alimento. Porque o resto eu não gosto. Tá, cara, mas sabe, é muito infantil mesmo, não como porque eu não gosto. Mas calma, já parou para olhar para o outro lado da ótica, o quanto isso te faz bem, impacta na sua saúde, você precisa saber. Só que aí é complicado também. E a pergunta que eu queria te fazer era justamente essa. Depois que a gente passa de um determinado período, idade, momento, sei lá, digamos que já tenha os 4 anos de idade, existe como voltar atrás e falar, não, beleza, vamos fazer uma introdução alimentar agora, sabe? Tem como fazer isso? Tem sim. Mas aí é aquele outro tema, que é a terapia nutricional, que é aí que a gente entra com essa parte para trabalhar com a criança o alimento. E aí, só falando um pouquinho mais sobre isso, é bem assim, a gente vai introduzir de novo esses alimentos daquela forma lúdica e fora do momento daquela obrigação de comer. Né? Como assim? Fiquei curioso. Porque, por exemplo, em casa, quando os pais eles veem que a criança ela não come algum alimento, geralmente o que eles fazem? Eles preparam de uma forma diferente, eles fazem um preparo e ficam falando assim, experimenta, come, mas só um pedacinho. Então, o trabalho da terapia nutricional, que é quando a gente consegue, quando a criança ela não está comendo e já é um pouquinho mais velha, a gente vai trabalhar com o alimento fora do contexto de comer. A gente não vai pedir para a criança comer, ela não vai ter essa demanda para ela. A gente vai pedir para ela tocar, a gente vai pedir para ela brincar, a gente vai colocar junto com brinquedos que ela gosta. Então, se a criança gosta de carrinho, a gente vai cortar a cenoura em rodelas e montar a roda de um carrinho com a cenoura. Que legal. Entendeu? Para ele tirar a ideia de que o alimento é uma coisa horrível, porque só de ver a cenoura ele lembra que a mãe dele, a família, alguém fez, e ele vai ter que comer. Então, a gente vai descontextualizar esse alimento desse âmbito de tenho que comer, tenho que colocar na boca. Não, a gente vai trabalhar na parte do tocar, do cheirar, de tudo, assim, né? Para trabalhar todos os sentidos mesmo, para ele conseguir tolerar esse alimento
E a partir do momento que ele começa a tolerar, aí sim a gente pode falar, que é uma coisa que eu faço muito com as crianças também, ai, nossa, vamos dar um beijinho, porque aí aproxima do lábio, já tá perto da boca, não tá colocando na boca, mas ele tá dando um beijinho, ele não tá colocando na boca pra depois ele comer. Ai, olha que divertido, vamos lamber? Aí, entendeu? É um contexto que ele não tem obrigação nenhuma. Mas, por estar naquela forma lúdica, eles fazem. Nossa. E você vai ganhando etapas por alimento. Isso, sim. Caramba! Porque nessa área, a gente trabalha com a escalada do comer, né? Então, é uma escadinha mesmo, que a criança ela vai subindo degrau por degrau e é um alimento de cada vez. Então, é um trabalho, muito trabalhoso mesmo. Eu ia falar isso, eu posso falar que é muito trabalhoso? Muito trabalhoso. E demora, porque dependendo da criança, ela só vai do tolerar pro cheirar depois de 1 mês, 2 meses, tolerando o alimento próximo dela, né? E você tem que separar ali na agenda do dia um tempinho, sentar com meu filho e ficar brincando com o carrinho e com a cenoura. Sim, eu sempre falo isso pros pais. Eu falo assim, em vez de ficar falando, experimenta, come, por que você não fala assim, nossa, olha, é laranja. Será que tem cheiro de laranja ou será que tem cheiro de cenoura? Nossa, será que é doce? Será que é azedo? Porque aí vai despertando a curiosidade da criança de, nossa, o que será que é mesmo? Deixa eu cheirar, então, deixa eu ver o que é. Deixa eu colocar a ponta da língua pra eu ver o que é. Que legal, cara. Cara, de novo, Paty, assim, eu acho que são coisas muito importantes que a gente tem que ter consciência, e eu não sei se é consciência alimentar ou se é uma consciência da vida mesmo, isso aqui. Mas assim, gente, não é só um alimento. Sabe? Não é só uma cenoura, não é só uma carne, não é só... É uma composição de alimentos que tem o poder e o impacto de fazer com que a vida daquela criança seja muito melhor, muito mais produtiva e que tenha uma qualidade muito melhor durante o resto da vida dela, sabe? Durante o resto da nossa vida. Eu fico um pouco perplexo com isso porque a gente costuma negligenciar talvez um pouco a importância de tudo isso quando a gente fala de alimentação, sabe? Não, como da forma mais prática, como da forma mais fácil, como da forma que dá. Mas peraí, vamos voltar e vamos construir uma consciência sobre isso? Ou faz bem ou faz mal, tudo que eu coloco pra dentro, né? Então, assim, se eu só coloco coisas que eu gosto e não necessariamente são coisas que tenham bons nutrientes, que façam um bom impacto na minha vida, cara, eu tô comprometendo grande parte da minha vida ali no médio, no longo prazo e nem sei. Aí a gente só vai descobrir lá depois, né? Quando a criança tiver 70 anos, 60 anos, ela vai começar a sentir os impactos, ou até antes, né? Enfim, tá, perfeito. E Paty, assim, eu imagino que a maior responsabilidade se eu fosse falar um ser humano dentro de toda essa história que tem uma grande responsabilidade em tudo isso, é a mãe. E o pai, óbvio, mas assim... Os pais. Os pais, porque para evitar todo esse esforço da terapia nutricional depois, de todo esse resgate, digamos, entre aspas, é basicamente você, entre 1 milhão de aspas, só tomar cuidado naquela fase inicial, a partir do momento que você descobre, fala, opa, eu vou me atentar em muitas coisas, mas também na minha alimentação. E é bem complicado isso também, porque os pais, eles são os principais responsáveis, porque eles são os principais exemplos que aquele bebê vai ter de alimentação, porque a introdução alimentar, ela vai dos 6 meses até os 2 anos de idade. Até os 2 anos, com quem que aquela criança convive mais? Com os pais, ou enfim, os responsáveis. Então, muitas vezes chegam pais que querem fazer uma introdução alimentar legal, procuram, têm esse cuidado, mas quando eu vou perguntar da alimentação deles, eles, eu não gosto de salada, eu não gosto de nenhum legume. Aí eu falo, então, como que você quer que o seu filho coma se ele não tem o exemplo em casa? Se ele não vê vocês comendo? Ele não vai confiar que aquele alimento é um alimento bom porque ele não vê ninguém comendo, né? Tanto é que tem essa diferença quando a criança ela entra na escola, os pais falam assim, nossa, começou a comer de tudo quando entra na escola. Aí chega em casa, não quer comer. Por quê? Porque na escola todos os amiguinhos estão comendo, tá? Todo aquele momento de refeição. Aí quando ele chega em casa, ou os pais não comem, ou então eles dão a comida pro filho e eles comem só depois, o filho então não vê os pais comendo. Então tem toda essa questão do exemplo que os pais têm que dar. E se a gente pensa em um adulto que nem você falou, né? Eu não quero comer porque eu não gosto.
Mas hoje, querendo ou não, adulto faz muita coisa que não gosta, né? Então, essa é só mais uma dessas, né? E a gente tem que comer essas coisas porque a gente realmente precisa comer, não porque, só porque eu gosto. Não tô falando que você precisa amar comer uma salada, fazer um pratão de meio metro de salada, não é isso. Mas você tem que ter lá um hábito de colocar um pouquinho no seu prato e ir se adaptando a esse sabor. E preparar de uma forma que seja mais agradável para você também, né? Não precisa ser só salada crua, legume cozido no vapor, que isso também ninguém merece. Eu acho que você pegou num ponto que é muito importante, Paty, que é a mentalidade, talvez. E assim, cara, eu entendo que você não gosta, mas é o que você falou, você precisa. E eu acho que a gente tende a gente mesmo, no geral, porque eu cometo esse erro diversas vezes, de olhar pra comida como prazer. Só. Reforço, né? Eu acho, eu tive um dia difícil, então vou fazer aquela janta maravilhosa. Sim. Eu julgo dizer, de novo, me corrija se eu estiver errado, que é um prazer, porque te causa emoções, sensações, mas se for sempre um prazer, eu acho que é ruim, né? Se eu só como pensando no meu prazer, eu só vou comer as coisas que eu gosto e que me trazem essa sensação de prazer. E aí, nossa, a gente tá perdido. Inclusive financeiramente falando, né? Então... Porque as coisas mais gostosas são as mais caras. Exatamente. Então, eu acho que quando a gente desenvolve essa mentalidade... Também não é fácil para os pais, né? Porque eu preciso dar exemplo para o meu filho até uma determinada idade sobre toda aquela alimentação. E durante um tempo eu preciso também mudar a minha mentalidade. Porque se eu já sou pai, eu tenho, sei lá, mais de 30 anos, digamos assim. E aí a gente sabe que mudança de mentalidade a partir de determinada idade é um pouquinho complicado. Mas eu preciso entender que aquilo é importante para o meu filho e para mim também, né? Para minha vida. Então são dois impactos ali. E, portanto, eu vou olhar para aquilo de uma forma diferente. Mas não é fácil, né? Principalmente no dia a dia. Nos pais que têm uma vida corrida, que os dois trabalham, que não tem a oportunidade de um deles ficar 100% do tempo com o filho, é muito mais difícil mesmo de conseguir fazer. Mas, assim... É um esforço que deve ser feito pensando no futuro dessa criança e para facilitar também. Porque é uma criança que, se você consegue facilitar essa alimentação da criança, nossa, a vida fica muito mais fácil. Porque aí você consegue preparar qualquer coisa, entendeu? Que a criança ela vai comer, você consegue... era esse legume que tem? Tudo bem, vou fazer então, porque a criança ela vai comer de qualquer forma, né? Então, assim, facilita. Uma criança que não come dificulta a vida dos pais, porque ele tem que pensar, o que eu vou fazer, né? Eu tenho mães que elas precisam cozinhar, fazem uma comida pro filho, uma comida para ela e uma comida pro marido. Imagina a vida de uma pessoa assim, não é qualidade isso, porque cada um come uma comida diferente, então ela tem que preparar 3 comidas diferentes. Então, você perde qualidade de vida numa coisa que que a gente consegue ir moldando desde pequenininho, né? Uma coisa assim que dá para resolver. Que legal. Vai perder 5, 6 horas na cozinha todo dia só para agradar todo mundo, porque as pessoas têm uma restrição. E fora a questão da saúde que a gente não tá colocando, né? Sim, exatamente. E para você, então, assim, a mãe, em termos de mentalidade, como que essa gestante pode desenvolver essa mentalidade para que tudo isso não aconteça e ela esteja preparada naquele momento? Então, assim, ou descobrir que estou grávida e desenvolvo a minha mentalidade, ou talvez, imagino que o ideal já seja desenvolver uma mentalidade para quando isso acontecer, você já saber o que fazer, certo? Sim, Mas como que funciona isso? E eu acho que a mãe ela tem que ter bem essa mentalidade, ela não criar expectativas em cima da criança. Então, por exemplo, quando ela for iniciar a introdução alimentar, como as pessoas têm a ideia de que introdução alimentar é comer, a gente precisa tirar essa expectativa, que introdução alimentar não é comer, a gente apresentar os alimentos para o bebê. Então, uma coisa tem que ser bem dita. Até o 1º ano de idade, o leite materno, a fórmula infantil, é o alimento que vai nutrir o bebê de forma total. A partir do ano de idade, aí ele já não consegue. Então, aí o bebê ele já tem que estar realmente comendo alguma coisa diferente. Então, a mãe ela tem dos 6 meses até 1 ano, então 6 meses aí para apresentar os alimentos, para a criança conhecer todos esses alimentos e começar a comer alguns, para quando tiver 1 ano de idade, ele já fazer uma refeição, arroz, feijão, carne, igual os pais, né? Então, assim, durante a gestação tem muita expectativa.
A mãe, ela cria expectativa sobre a amamentação, ela cria expectativa sobre a introdução alimentar, ela cria expectativa sobre, meu filho vai dormir a noite inteira ou ele vai chorar a noite inteira. Como é uma coisa muito assim, a criança está na barriga, não sabe o que vai acontecer, é aquele pensamento no futuro. São aí 9 meses que a mãe fica imaginando como que vai ser o futuro. Então, é óbvio que vai ser cheio de expectativas. Só que a gente precisa quebrar algumas delas. A gente tem que criar a expectativa de que a mãe, com certeza, vai conseguir amamentar. Pode ser que ela não consiga e tá tudo bem. Hoje em dia, a gente tem fórmula para isso. A gente precisa quebrar a expectativa de que o bebê, o primeiro alimento que a gente der na mão dele, ele vai colocar na boca. Tem criança que faz isso? Tem. Nossa, acho ótimo, bacana. Tem criança que não faz? Ótimo, bacana também. A gente vai incentivando ela, né? Então, eu acho que essa quebra de expectativas é o principal, assim, para essa mãe, ela conseguir ter um pouco de paz de espírito também. Que legal, que é importante, né? Principalmente Sim. nessa fase. E eu acho que também a orientação profissional nesse momento é essencial, né, Paty? Sim. Porque, cara, desculpa, mas assim, ao fazer isso de forma autônoma, eu imagino que falte direcionamento, que falte de conhecimento e que, mesmo que tenha o mínimo, o risco de dar algo errado ou de, sei lá... Porque a mãe, ela tem que ter 2 pensamentos, na minha opinião. Como que eu posso me nutrir da melhor forma? Qual que é a minha dieta? Qual que é a minha alimentação nesse período? Sim. E como eu faço tudo isso para o meu filho, né? São com os alimentos que eu estou me nutrindo ali, que eu tenho na minha dieta, são com outros alimentos. Existe uma linha de facilidade de alimentação, tipo, comece pela carne, ou comece pela cenoura, ou sei lá, assim, vai aleatoriamente. Não, eu falo pra introdução alimentar, ela tem que começar com aqueles alimentos que a família tá acostumada a comer. Legal. Porque quando o bebê, ele atinge 5 meses de idade, então tá próximo de iniciar a introdução alimentar, com 5 meses é quando ele pode começar a ficar sentado. Você pode colocar o seu bebê sentado para ele ir se adaptando a isso, né? Então, eu falo assim, faz essa adaptação no cadeirãozinho, durante as refeições dos pais. Então, a criança fica sentada do lado, vendo os pais comerem. Porque aí ela já vai estar acostumada com aquele... Já vai conseguir ver... Provavelmente não vai entender o que é um arroz, o que é um feijão, mas vai ver aquele alimento. Então, quando for apresentado, começar por esses alimentos que essa criança já está habituada, já conhece, já tem em casa. Então, não tem uma fruta ideal, não tem um legume ideal, não tem um alimento ideal. O ideal é aquilo que a criança já está acostumada, que já tem em casa, que ela já está habituada a ver, né? Exemplo, sei lá, arroz e feijão. A gente... Todo dia praticamente come arroz e feijão, a criança tá ali do lado, vendo a gente, teoricamente tá vendo o arroz, né? É até curioso falar isso, mas ela tá tendo contato visual? Sim, contato tá aprendendo. visual. Ela tá tendo contato visual com o alimento, ela tá desenvolvendo ali suas primeiras percepções, e aí você começa por eles porque você já sabe, não arroz e feijão em si, mas esses alimentos que ela já tá vendo, né? Eu tô dando só o exemplo. Porque já vai ser mais fácil essa receptividade dela. Isso, porque ela já viu os pais comendo, ela já entendeu que é um alimento de se levar à boca, que é uma coisa... Na verdade, ela entendeu que é uma coisa que coloca na boca. Entendeu? Então, é aí que ela vai entender, quando ela começar a comer, ela vai fazer, meus pais comem, então é seguro eu colocar na minha boca também. Se eles colocam, então eu posso colocar também. Lógico que a gente vai preparar da forma ideal para o bebê, mas ele já vai conhecer. Então, o alimento ideal é aquilo que tem em casa. É curioso isso aí, porque eu vou além. Se você me traz um alimento estranho aqui hoje, e você não coloca na boca, eu não vou comer não, sabe? Agora, se você coloca, eu já fico um pouco mais aberto. Então, não é só com a criança essa percepção, porque né? você fica desconfiado, né? Se eu trago uma coisa estranha e falo assim, come, experimenta, não, você já vai ficar... Obrigado. Sim. Não, faz todo sentido isso. E a gente, obviamente, não pensa nisso lá, né? Porque, eu vou começar pelo que... A criança tá me olhando, ela tá observando alguma coisa que tá acontecendo ali dentro da cabecinha dela, né? E ela tá vendo que eu tô me alimentando com aquilo todos os dias de uma forma... E, eu não sei, tá? Vou além. As minhas reações, elas podem influenciar alguma coisa na criança? Tipo, comi, que gostoso, tá. Óbvio que ela não tá entendendo, mas causa alguma coisa? Eu tô perguntando, tá, Paty? Isso aí eu tô curioso agora. Não, mas causa sim. Jura? Porque se você come um alimento e você já tem uma expressão facial, assim, de que você não gostou, então você fala assim, nossa, que horrível, a criança, ela vai pegando aquilo. E ela vai entender. Cara, então, ela vai copiar, porque...
criança é espelho. Na verdade, os pais são espelho. A criança, ela vai imitar tudo aquilo que os pais fizerem, né? Então, quando você come uma cenoura, você faz uma cara estranha, ou você fala que você não gosta, ou você fala eca, que nojo, a criança ela vai aprender esse comportamento. E por mais que ela até possa gostar desse alimento, ela vai falar eca, que nojo. Ela não vai querer, porque se o pai dela ou a mãe dela comeu e não gostou, por que que ela vai gostar, né? Perfeito. Ou seja, no fim do dia, além das 1 milhão de atribuições que a mãe e o pai têm, ainda assim tem que fingir que gosta do que não gosta. Exatamente. Tem que gostar do que não gosta, porque precisa se alimentar pensando na melhor qualidade de vida futura dessa criança. Sim. Porque naquele momento pode não ser nada, entre aspas. Tipo, é só alimento, não comer não tem problema. Mas, cara, lá na frente vai ser um problema. Sim. Principalmente quando eu acho que o termo cuidado com a saúde alimentar ele estiver mais em alta, sabe? Porque eu costumo dizer, Paty, que assim... eu não culpo mãe, pai por não saberem disso. Eu acho que é muito difícil. A gente não tem acesso a conhecimento, sabe, sobre saúde alimentar nem na escola, nem na família, nem no ensino médio fundamental, nem na faculdade. Não tem Se você nada. não há nada. E você só tem esse tipo de contato hoje com a internet ou se você passa num nutricionista. E se você vai atrás, né? Porque... se você vai atrás. Porque também não tem ninguém falando... Exato. Tem a gente agora. Mas o que eu quero dizer, assim... Eu acho que é muito complicado as mães e os pais terem essa percepção quando eles não têm acesso à informação. E é uma coisa de extrema importância que eu acho que a partir do momento que isso começa a se propagar, eu acho que a percepção que a gente tem de alimentação hoje muda completamente nas próximas gerações que virão, né? Eu tô imaginando essa conversa gigante alcançando muitas pessoas e as pessoas compreendendo a importância de fato de todo esse cuidado e falando, caramba, eu não sabia que isso tudo era necessário. E aí as próximas gerações elas passam, elas já se adaptam, pessoas crescem talvez com uma receptividade alimentar maior, então com uma abrangência dentro da quantidade de alimentos ali um pouco maior. E, portanto, tem uma qualidade de vida melhor. E isso impacta mental. E aí, é muito louco se a gente for conectar os pontos. Meu sonho é fazer um mapa gigantesco. A alimentação e todos os impactos dela, sabe? Nossa, porque a pessoa que não se alimenta direito com 40 anos de idade vai ter impacto provavelmente mental no dia a dia, vai ter mais tendência a isso, aquilo e tal. Vai ter um comportamento um pouco questionável, vai estar assim, tal. Se você parar pra pensar, é tudo porque ela não ingeriu um monte de alimentos desde a infância e, portanto, ela tem uma restrição em tudo isso e tal. Cara, isso é muito legal. Eu fico fascinado por isso, sério. Eu adoro, assim, essa área, porque é realmente trabalhar com introdução alimentar é você trabalhar com o começo da vida. Você vai trabalhar e para influenciar... Você trabalha o começo da vida para influenciar o final da vida dessa pessoa. Então, assim, é uma área, assim, perfeita e deveria ter mais valor do que tem hoje, né? Hoje, há um tempo atrás, nem existia, basicamente, a área materno-infantil. Ninguém pensava em passar um bebê numa nutricionista. Por quê? Meu filho não precisa emagrecer, por que eu vou passar no nutricionista, né? Tem essa ideia, e até hoje tem. E é uma área difícil porque tem muitas crenças também. Então, a gente precisa quebrar as crenças antigas, né? E é desafiador fazer isso, porque... às vezes a gente tem muito profissional, como em todas as áreas, tem muitos profissionais desatualizados, que passam muita desinformação, e até médicos, assim. Então, é difícil um nutricionista que não tem na visão dessas pessoas, não tem uma credibilidade tão alta quanto um médico, quebrar uma crença passada, assim. Né? É conscientização, Paty, acho que é cultura. Isso aí muitas pessoas, infelizmente, já passaram, né? Eles não vão... Talvez eles terão acesso a esse tipo de informação e descobrirão, mas sem poder fazer muita coisa. E outras pessoas terão a oportunidade de se atentarem a isso e mudarem, talvez, seus comportamentos, suas prioridades, digamos assim, né? Porque ao invés de eu só me importar com minha saúde financeira, mental, espiritual, eu também vou me importar com a minha alimentar, porque eu acho que é uma composição de tudo na vida, né? São as engrenagens que faz com que a gente viva com uma melhor qualidade. Então, eu acho que esse bate-papo específico ele é muito importante para que os pais consigam entender que
esse exemplo que você deu do emagrecimento é muito importante. Passar em uma nutricionista, levar o seu bebê, né, em uma nutricionista, sua criança, seu filho, enfim, não é emagrecimento. Nutricionista não é emagrecimento. Nutrição não é emagrecimento. Nutrição é simplesmente a coisa mais importante da vida, porque é tudo que você coloca para dentro e compromete o seu comportamento e a sua disposição e a sua produtividade, a sua melhor qualidade de vida em toda a sua vida. Por isso que é o que você falou, é de ponta a ponta. Sim. Então... Você tá remediando, né? Você tá trabalhando agora para remediar o futuro. Para realmente não precisar de tanto suporte médico, medicinal, de remédios lá no futuro. Exato. Né? E é interessante porque se desde a infância a gente não costuma estudar, tiro nota boa, estudo, faço as coisas que eu devo fazer para que no futuro eu tenha algo. O que adianta você se alimentar de qualquer jeito, fazer tudo isso para no futuro você estar todo comprometido de saúde? Né? Você vai ter alguma coisa com a saúde horrível. Então, assim, não muda nada, não tem importância. Então, vamos se importar com prioridades da vida e coloque a alimentação em torno disso desde a partir do momento que você descobriu que você está grávida, por exemplo. Sim. E os pais, eu acho que tem o pai mesmo. Tem uma influência gigantesca dentro disso, né? Porque... Desculpa, mas a realidade de uma mãe que tá lá no dia a dia, com tudo que tem para fazer, principalmente passando pelo processo de gestação, que a gente sabe que eu não sei, né? Enfim, mas dizem que é muito difícil. E não tem suporte do pai, fica ainda mais difícil. Porque, além de todas as minhas obrigações, ainda tem mãe por aí que cuida de casa, que faz um monte de coisa sozinha, ou durante esse período ou depois, ainda tem que separar 3 horas do bloco da minha agenda, que eu nem tenho agenda, para conseguir colocar ali um tempo para ficar pro meu filho ensinando o que é cenoura com carrinho, que não sei do que, tipo assim, sozinha. Não dá, né? Então, eu acho que um recado para as próximas gerações também é que, a união... Acho que dentro de tudo isso é super importante porque é o papel, né, dos dois, obviamente, e não é um trabalho da mãe. Eu acho que é muito importante a gente deixar isso claro, né? Eu acho que a mãe carrega a pessoa até aqui e a partir daquele momento é um papel de ambos cuidarem da saúde alimentar dessa criança a partir do momento que ela tem ali consciência de 6 meses a 1 ano e assim por diante, né? Até porque a criança ela vai ver os dois pais, não só Perfeito. a mãe. Porque ainda bem, não adianta a mãe tá toda preocupada com isso, tá toda ali, putz, eu vou comer o alimento que eu não gosto. Aí tá lá fazendo cara boa, comendo o alimento que ela não gosta, e o pai tá tomando cerveja e comendo carne o dia todo. Né? Então, perfeito, faz sentido. Exatamente. Esse padrão alimentar, ele é construído... com todo mundo que tem contato com essa criança, né? A gente fala muito de mãe e pai, mas às vezes a criança tem muito contato com os avós, então os avós também precisam entrar nisso, com os tios, a gente precisa também ter essa conscientização nas escolas, porque a partir do momento que a criança ela entra na escola, ela vai ter contato com um monte de gente com criação muito diferente. Faz sentido. Então, às vezes a mãe faz uma introdução, os pais fazem uma introdução alimentar direitinho, nossa, dá orgulho de ver. Aí a criança entra na escola, aí na escola só tem de lanche salgadinho, tem refrigerante, tem um monte de coisa. Aí não adiantou nada do trabalho. Caramba. Aí começa a quebrar todo aquilo que a criança construiu até agora, né? Então, assim, querendo ou não, é uma mentalidade das escolas também que deveria mudar. Porque as escolas, elas oferecem muitos alimentos industrializados para as crianças e que não faz sentido, assim, na minha cabeça. Porque assim, quando a pessoa fica adulta e ela vai buscar uma alimentação saudável, é tudo que ela quer cortar. É industrializado, é açúcar, é tudo isso. Mas quando a criança, ela tá nessa época de escolinha... É tudo que ela come. É tudo que ela come. E se você priva a criança disso, você fala assim, não, meu filho não come açúcar, não come doce. Aí todo mundo, o que a pessoa fala? Ai, que dó. Ai, tadinho. Mas agora se um adulto não come doce, um adulto não come um açúcar, nossa, como que você consegue? Nossa, me ensina. Então, são mentalidades que não fazem sentido. Porque se você ensina uma criança que ela vai comer doce, que ela vai comer açúcar, ela vai ser um adulto que come doce, que come açúcar, e para parar vai ser muito mais difícil. Se você ensina uma criança que ela tem que ter uma alimentação balanceada, que ela pode comer um doce de vez em quando, que não tem problema, mas que a base da alimentação saudável, ela vai ser um adulto com a base da alimentação saudável e vai comer um docinho de vez em quando. Faz todo sentido isso, cara. E eu acho que eu peguei um outro ponto do que você colocou, por exemplo, o exemplo das escolas, é que é uma situação muito complicada, né? A escola fornece determinados alimentos para todo mundo
Sim. E não dá pra eu, simplesmente eu, falar, não, meu filho não vai comer. Porque aí eu vou restringir o meu filho, ele vai olhar todo mundo comendo, e aí causa o quê? Também aquela sensação de potencial exclusão, né? Do tipo, putz, tá todo mundo comendo, eu não tô comendo, eu não posso comer. Por isso que é mudar a mentalidade da escola, né? E não, assim, 2 pais falarem, não quero. É uma coisa que realmente, assim... Isso a gente falando principalmente de escolas particulares, que é quando que os pais, eles têm, querendo ou não, esse poder em cima disso, né? Então, se a gente pensar nisso, os pais se juntarem e pedirem isso à escola e solicitarem isso, que tenha uma alimentação mais saudável, que já foi feito diversas vezes. Tem muitas escolas que pararam de vender refrigerante, pararam de vender fritura, porque os pais estavam querendo uma alimentação dos filhos mais saudáveis. Que legal, que legal. Então... tem que tentar usar desse poder para isso. Porque é que nem você falou, não adianta uma criança não comer, porque ela só vai ser a excluída de lá. Por mais que, ela tem uma alimentação saudável, mas a vida social dela não funciona, não tem. Que aí tem impacto na saúde mental, no final não faz sentido. Né? Exato. Ô, Paty, mas agora eu fiquei curioso com uma coisa. A gente tá falando que, assim, a criança... ela tem todo esse desafio de adaptação à alimentação, por conta, talvez, do ambiente também que ela tá. E eu tô num contexto onde... digamos que eu seja criança, tá? Eu tô num contexto onde, dentro da minha casa, eu tive toda a introdução alimentar, eu entendi algumas questões sobre alimentação, só que aí eu tenho a influência do ambiente no qual eu passo grande parte do meu tempo, que é a escola, provavelmente. Aí, eu tô no meio termo. A mãe dessa criança, no caso a minha mãe, ela vai olhar para tudo isso e vai falar, putz, será que realmente faz sentido o esforço da introdução alimentar? Faz sentido eu ficar aqui mostrando a cenoura no carrinho, etc. e tal, sendo que lá na escola já vai ver tudo, por exemplo, vai, tal. Equilibra esse prato, assim... mesmo que ele tenha influência, talvez seja ainda mais importante ter todo o processo da introdução, porque existe talvez essa quebra de ambiente e tal, mas ele já vai ter uma mentalidade um pouco mais reforçada sobre isso, já vai conhecer mais alimentos, talvez aí ele encontre o balanceamento, né, o equilíbrio de fato, com certeza, porque ele já vai ter construído um paladar também, quando ele entrar na escolinha. Então... essa construção do paladar vai ser, ele já come uma diversidade maior de alimentos, vamos supor que ele não tenha comido doce até entrar na escola. Então, ele não tem um paladar voltado para o doce, ele tem um paladar daqueles alimentos que ele consome. E quando ele for apresentado a esses outros alimentos, ao doce, a uma fritura, a um refrigerante, enfim... ele pode, muitas vezes, não gostar, porque é muito diferente. Ou, mesmo que ele goste e coma, ele ainda vai ter aquele paladar de casa, né? O que não pode acontecer, que é aí que começa a desbalancear isso. A criança, por exemplo, ela comeu alguma coisa na escolinha... e aí, chegou em casa, recusou, falou que não queria, por exemplo, a carne, porque não queria o arroz, porque queria batata frita. E aí, os pais fazem a batata frita. E aí, reforçam um comportamento de recusa. Então, ele viu que ele recusou e ganhou o que ele queria. Então, é esse equilíbrio que os pais também precisam ter quando começa isso, porque não adianta, precisa manter o mesmo padrão alimentar em casa, por mais que fora dela a gente não tem todo esse controle, né, ambiental. Perfeito. Então, precisa os pais conseguirem controlar também para a criança manter esse equilíbrio. Que aí entra o ponto de que sozinhos talvez seja muito difícil e, portanto, a importância do acompanhamento profissional e etc. De alguém do lado para ir auxiliando e falando, pô, aconteceu isso, faz isso, apresenta isso, para ir equilibrando. Porque a criança ela não vai falar assim, eu não quero arroz. Ela vai chorar, porque a criança ela sente muito, né, todos os sentimentos dela, é um pico, assim, que dá nela. Então, você não tá só recusando a batata frita, parece que você tá matando alguém da família, né? Então, a criança ela vai chorar, ela vai espernear, e aí que os pais precisam entender e precisam desse apoio por trás de um profissional, né,
para entender o que fazer nessas situações. Ah, então tá, eu vou dar batata frita? Não, porque aí ele já vai entender que se ele chorar, ele vai ganhar o que ele quer. Então, você tem que conversar, você tem que acalmar a criança. Quando ela acalmar, aí você conversa. Você fala assim, olha, a batata frita você comeu na escolinha e tudo bem, mas aqui em casa você vai comer o arrozinho com feijãozinho. E é isso que tem em casa pra gente comer. Perfeito. Quando estiver na escola, você come. Aqui você vai comer isso, né? Perfeito, perfeito. Paty, sensacional. É assim, de verdade, minha cabeça já é outra a partir de hoje, pode ter certeza. E obrigado por ter essa chuva de informações. A última pergunta que eu tenho para te fazer, e que eu acho que seja talvez uma das mais importantes, é uma dica de ouro para todas as mamães que já foram, que serão, que estão sendo, enfim. Sim. Qual é uma dica de ouro para elas? E pode ser mais de uma, tá? Eu acho que assim, a principal é buscar informação de profissionais que você confia, né? Se você vai num profissional e você não sentiu firmeza, buscar outra opinião, eu acho que assim, precisa ter muita informação para os pais decidirem o que fazer na educação do filho e na introdução alimentar. Então, eu acho que buscar informação assim, é o principal. Que nem eu falei antes, não criar expectativas. Essa é uma dica, assim, principal, não criar expectativas. E respeitar o processo do filho durante a introdução alimentar e na apresentação dos alimentos. Porque fica muito nesse anseio de, precisa comer, precisa experimentar, porque aí vem a amiga que fala assim, nossa, mas meu filho já tá comendo 5 quilos de alimento. Aí vem a avó e fala assim, nossa, quando você era menorzinha não tinha isso não, eu enfiava a colher na sua boca. Então, assim, estudar para você entender o que deve ser feito e o que é melhor para o seu filho. Não criar expectativas em cima disso e respeitar o processo dele, que ele vai chegar lá e trabalhando junto com o profissional, junto com todos os dias com os pais, ele vai comer. A gente só precisa ter essa paciência, né? Perfeito. Sensacional. Obrigado, Paty, mais uma Obrigada vez. a você A pelo gente convite. finaliza por aqui. Foi incrível. Eu acho que abre portas para muitos outros episódios, tá? Sim, com certeza. Então, pessoal, mais um episódio do Nutrir e Aprender. Paty, mais uma vez, obrigado, tá? Imagina. Os cortes e tudo mais vocês vão vendo nos próximos dias. Paty, suas redes sociais, todas as informações serão incluídas, tá? Então, galera, vocês encontram em descrição de vídeo, marcações e etc. Sigam a Paty. Acompanhem esse tema porque é extremamente importante e essencial não só nas nossas vidas, como nas vidas das futuras crianças que virão por aí, né? Exato. Obrigado mais uma vez, Obrigada Paty. a você. Até a próxima. A gente se vê no outro. Tchau, tchau. Fechou?